E Obrigado ficou aí. com a Cléo, então. A Cléo, né, Egeu, você está melhor do que eu, hein, Egeu? Eu estou ficando. Fui eu que lembrei. E te entregou, hein, Egeu? Por trás de um grande homem, sempre uma grande mulher. Ô, Com Cleonice. certeza. Cleonice, Tudo bem, você está bem? Você foi escolhida Boa ao tarde, unanimidade. Cleonice. Cadê Cleonice? Está ali. Boa tarde, Helena. Boa tarde, gente. Boa tarde, senhor Arnon. Boa tarde. Cleonice, você foi Boa escolhida tarde, ao Micha unanimidade Cor, para tudo fazer bem? a leitura hoje. Boa tarde. Para fazer a Sim, leitura, senhor. Graças a Deus. eu estou quase sem voz, tio. Ah, é? A gente dá um jeito aqui. A gente dá um jeito. A Marcinha disse que ela Ela faz tá- um pouquinho, Boa né? tarde, Marcinha. Ih, rapaz, acho que a Marcinha também não está conectada, não. O problema é que a minha voz Paulinha, está muito ruim. você que indicou as duas, Paulinha, você vai fazer agora. Tá vendo? O feitiço vira contra o feiticeiro, assim, numa Por forma. aí. Sempre assim. Então, fazer o 10 de novo, né? Vamos, o 10, 11, o 12 e o 13, né? Tá. Argumentos a favor das penas eternas. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. O principal argumento que se invoca em seu favor é o seguinte: admite-se entre os homens que a gravidade da ofensa está na razão da qualidade do ofendido. Aquele que se comete contra um soberano é considerado mais grave do que a cometida contra um simples cidadão e punida com maior severidade. Ora, Deus é mais que um soberano, pois é infinito. E por isso mesmo, a ofensa a ele também se torna infinita, merecendo um castigo da mesma natureza, ou seja, eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter o seu ponto de partida, uma base em que se apoiar, premissas, numa palavra. Encontramos essas premissas nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Não se pode conceber Deus sem o infinito das suas perfeições, pois sem isso ele não seria Deus, desde que poderíamos conceber um ser que possuísse o que falta. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é necessário que nenhum possa superar ou igualar, seja no que for. Portanto, é necessário que ele seja infinito em todos os sentidos. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não podem aumentar nem diminuir. Sem isso, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se tirássemos a Deus a mínima parcela de um só de seus atributos, não mais teríamos Deus, pois seria possível a existência de um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade de existir uma qualidade contrária que a anulasse ou diminuísse. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, e um ser infinitamente mau não pode ter a menor parcela de bondade. Isso da mesma maneira que um objeto não poderia ser absolutamente negro com a mais leve nuance de branco, nem absolutamente branco com a mínima mancha negra. Colocando esse ponto, podemos opor ao argumento acima o seguinte raciocínio. Isso aí nós já lemos, né? Sim. Lemos ontem. Leu tá. Nós 11 estamos repetindo 10, 11 e 12. É porque É porque depois a gente ficou para poder pegar o que a gente leu aqui, associar o que está nas lições lá do Justiça Divina, e o Chacu já deve ter separado aí, referente ao 12 e o 13, principalmente, né? leu 11? Sim, pode ler. 11. Somente um ser infinito pode criar o infinito.
O homem limitado em suas virtudes, nos seus conhecimentos, nos seus poderes, nas suas aptidões, na sua própria existência terrena, só pode produzir coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que pratica, também poderia ser no bem que faz, e ele seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no tocante ao bem, não faria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária praticada contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-a por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. E se ele for, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, pois um dos seus atributos é a limitação do outro. Se ele não for infinitamente bom, não é perfeito. E se não for perfeito, não é Deus. Se Deus for inexorável, é o rigoroso, para o culpado arrependido, não é misericordioso. E se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Porque daria Deus ao homem a lei do perdão, se ele mesmo não devesse perdoar? Disso resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor que Deus, que permanece surdo ao arrependimento do seu ofensor e lhe recusa, pela eternidade, a mais leve atenuação da pena. Deus, que está em toda parte, tudo vê, tem de ver as torturas dos condenados. Se ele for insensível aos seus clamores pela eternidade, será eternamente impiedoso. E se for impiedoso, não é infinitamente bom. Por que daria Deus ao homem? Ah, não, isso aí já foi. É porque tá duplicado. É. Aí que a gente destacou esse aqui, e vai se referir ao 13, mas vamos ler o 12 aqui primeiro. Depois eu volto aqui. Tá. A isso respondem que o pecador que se arrepende antes de morrer obtém a misericórdia de Deus e que o maior culpado pode se beneficiar com sua graça. Não pode haver dúvida quanto a isso. Concebe-se que Deus somente perdoe aos arrependidos e seja inflexível para os espíritos endurecidos. Mas se ele se mostra cheio de misericórdia para a alma que se arrepende antes de deixar o corpo, por que não faria o mesmo para aquela que se arrepende depois da morte? Qual a razão do arrependimento só ser eficaz durante a vida? Representa apenas um instante e não ser durante a eternidade. Se a bondade e a misericórdia de Deus ficam circunscritas a um determinado tempo, não são infinitas. E Deus não é infinitamente bom. 13 também? 13 também. Depois eu volto lá que o... Chacu, você tem a lição do 12, hein? Tem sim. A hora que você falar, eu coloco aqui. Tá. Então eu vou logo fazer esse aqui também, né, Paulinho, para a gente encerrar essa parte, depois eu volto lá no Justiça Divina. Tá. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a mais inexorável, nem a que deixa impune todas as faltas, mas a que considera da maneira mais rigorosa o bem e o mal, recompensando um, punindo o outro com perfeita equidade, sem jamais se enganar. Se por uma falta passageira que resulta quase sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes decorre do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de abrandamento e nem de perdão, não existe nenhuma proporção entre a falta e a punição. Portanto, não há justiça. Se o culpado se volta para Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal cometido, isso equivale a um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo for irrevogável, esse retorno ao bem não produz efeito, desde que Deus não leve em conta o bem e não pratica a justiça. Entre os homens,
O condenado que se emenda vê sua pena comutada e às vezes perdoada. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. Nada podendo esperar do seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de maneira que Deus não somente o condena para sofrer eternamente, mas também a permanecer no mal por toda a eternidade. Não há nisso justiça nem bondade. Bom, em relação a esses itens que nós acabamos de ler, que a Paulinha leu para nós, alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de lermos as lições lá do Justiça Divina? Ele faz aí uma apanhada bem interessante, né? Da justiça e da bondade de Deus, né? Em relação a todos nós. Fernando, quer falar alguma coisa? Eu considero o texto assim bem autoexplicativo. Contudo, vale ressaltar a forma como Kardec trabalhou o texto, fazendo referência ao inverso, e que nos leva a entender, né, através do efeito inverso, o que não seria a justiça, o que não seria a bondade de Deus, o que não seria essa bondade infinita, tudo que se prega, né? Tudo que se imagina do Deus que é bondoso, que é um Deus de perdão, um Deus de amor. Foi o que mais me chamou a atenção, utilizando uma linguagem onde ele ressalta o contrário, fica fácil para a gente entender. Eu acho que essa forma como ele coloca é um convite ao raciocínio, né? Sim. Como é que você pode adorar o Deus, falar que ele é todo bondoso, todo poderoso, soberanamente justo e bom, e admitir falhas? Pois aí você veja bem, né, Paulo? Em relação o a isso, lógico. né? Se ele é tudo isso, né? Ele é eterno, ele é Imutável. Bondoso, piedoso, imutável, misericordioso. piedoso, ele é tudo isso. Nós sabemos, não estamos Agora, falando de Deus, uma porque é difícil definir esse Deus, né? Uma pergunta. Mas, claro. Esses atributos de Deus que conhecemos aí, que você acabou de citar, ele já era considerado isso naquela época? Uai, se não fosse, não seria Deus? Eu acho Sim, que a mas- Ainda que você pergunta... poderia considerar um outro Ele ser sempre da foi sua... isso. Sim, nós Francisco, entendemos isso, sim. Mas eu quero saber se na época que a igreja criou... Se a essa- igreja admitia isso, né? se já considerava esses atributos de Deus. Talvez esses não, atributos aí, não foi a doutrina espírita que nos que trouxe, foi a doutrina que trouxe. Foi a Porque, na doutrina. verdade, aquilo que a gente falou ontem, o Deus que se imaginava era aquele Deus barba branca, né? E Pois vingativo. é isso que eu estou perguntando. E nós Exato. conhecemos os atributos de Deus hoje que a doutrina espírita nos trouxe. Eu queria saber se naquela época eles consideravam isso também, ou com outras palavras, com outros termos, se já consideravam que era um Deus todo Todo amor, toda misericordioso, justiça, né? todo amor. Quem trouxe esse conceito foi Jesus, né? Como Deus Pai. Deus Como Pai. Pois é, Tá. ele já fez essa definição lá atrás, Misericórdia, né? como Deus todo Mas eu procurei aqui, ó. O santo está lá em Isaías, é o Antigo Testamento. Imutável está em Tiago. Amoroso João, verdadeiro João, Mateus onisciente, onipotente Apocalipse, onipresente já está lá no Salmo, justo está em Tiago, livre está lá em Isaías, soberano Efésios, ou seja, está meio misturado, né? Estava muito então, diluído, né? Eu entendo. Mas quem Desculpa, trouxe Gil. esse conceito foi Jesus. Os discípulos dele, os apóstolos,
só complementaram porque eles tinham ouvido de Jesus e talvez alguém não tivesse escrito, né? Por isso que Tiago, João escreveu pelos comentários de Maria, segundo o Haroldo conta, faz Sim, os comentários. Ele chegou a conversar com Maria, né? Hein? Ele teve muitas informações de Maria. Maria, Bom. então, mas Jesus que trouxe esse conceito de Deus Pai. O Pai, ele ainda falou, qual filho que pedindo um alimento, o pai, um pão, Vai negar. o pai vai dar uma pedra, né? Então ele deu esse conceito de Deus Pai bondoso. Pois é. Agora, de uma outra coisa, a gente também já tem que tinha lembrar, essa né, ideia? Francisco? Oi? De uma outra coisa, a gente também tem que lembrar, né, que durante muito tempo a gente se alimentou daquela crença de que Jesus era Deus e que Deus era Jesus. Então, com essa confusão, com esse pensamento, muita confusão se estabeleceu. Por quê? Quem é Deus? Existe até uma música, né? Deus é Deus. Está aqui para a gente cantar hoje. Pois é. Deus é o Criador. Nós vamos cantar daqui a pouco. Eu achei outro lugar aqui também O que eu quero dizer é que se eles já tinham essa ideia, que os apóstolos já traziam essa ideia dos atributos de Deus, realmente é muito contrassenso de estabelecer um inferno da maneira com que estabeleceram. Meu filho, mas aí eu vou ver que não havia assim, muita separação em relação a essas coisas, né? Alguns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro, né? E cada um arrastava para a sua crença, né? Como fazem até hoje, Chico. A Bíblia, por exemplo. Mas se você realmente pegar a Bíblia na sua original, nos textos originais, é uma coisa. Agora você vê que tem muita coisa que é uma interpolação, né? Escrevem, por exemplo, falar que é contrário ao espiritismo dentro da Bíblia, essa palavra espiritismo nem existia naquela época. Quer dizer, por aí você vê que tem muita coisa que foi colocada que não o que existia lá nas origens, lá nos originais, né? E muito por conveniência também, né, Gil? Adaptava, né? Adaptava as suas conveniências, né? Porque no próprio Antigo Testamento tinha esclarecimento trazido por Isaías, trazido por outros profetas. Moisés e os fariseus não adotaram isso, eles criaram leis deles e subjugavam o povo. Então era mais por conveniência, para domínio, para exploração econômica do povo, etc. Tal como ocorre hoje ainda. Não mudou muito, não. Esse conceito, por exemplo, de Deus imutável, de Deus eterno, ele vem todo do Antigo Testamento. De um misericordioso, vem lá do Neemias. Quer dizer, onipresente, e por aí vai. É conveniência do que... Os profetas vieram falando, né? Então Jesus só reforçou e trouxe com mais exemplos, né? Sim. E o espiritismo... E a doutrina compilou, foi lá e organizou tudo, juntou tudo para facilitar o entendimento, né? Isso, agora eu fico pensando assim, quando Jesus disse que Deus era o Pai, a cultura da época, né, era patriarcal, de imposição, falou, tá dito e acabou. Então, essa referência, exatamente, essa referência de pai misericordioso, eu acho que era bem pouco diante dos filhos para com os seus pais, do pai para com a família. Então, era romper realmente toda uma cultura, né? De ditadura, da lei da dente por dente, olho por olho. Vingança, né? De vingança. Então, até você entender o que os profetas estavam dizendo que Deus era, não tinha amadurecimento realmente, né? Mas era o Deus dos exércitos, né? Exatamente. Então, era uma questão de amadurecimento espiritual mesmo, de sentimento para entender
o Deus Pai, né? Quando Jesus falou, se alguém te bater numa face, você dá a outra para ele bater, nossa, eles zombaram dele, porque aquilo lá eles cortavam a cabeça do cara que batesse na face dele. Era uma afronta, né? Era uma afronta. Pior foi aquela, né, Jacob? Não faça a sua mão, que a sua mão direita, não, como é? Que a sua mão esquerda não sabe o que faça a sua mão direita. Você sabe Vira dessa a mão história? esquerda. Mas tem aquela outra, se sua Você sabe mão dessa direita é história? motivo de escândalo, corta ela Corte. fora, né? Corta lá Se fora. seus olhos são motivos de escândalo, tire-o. Aquele ali foi pior ainda. Mutilação. Mas você veja bem que até entre nós, que já temos um certo conhecimento, o que eu vou falar aqui não é brincadeira, não é uma chacota e também infelizmente, é uma coisa até engraçada, mas é uma verdade. Até sei o que você está falando. Mas houve aí numa instituição, não sei aonde, não vamos situar não, porque fica ruim, em algum lugar por aí, que eles estavam levando tão ao pé da letra o que se entendia, o que se fazia entender dentro das colocações de Jesus, e quando chegaram lá, eles estavam fazendo uma sopa para os assistidos, e tinha um cara que estava lá mexendo a sopa, mas com a mão esquerda toda enfaixada. Ele mexia só com a direita. Aí perguntaram, isso não é piada, não, isso é verdade. Tá? Aí perguntaram, vem cá, meu amigo, por que você está com esse braço enfaixado aí? Você machucou? Se não, que não saiba a mão esquerda que está fazendo a mão direita. Ah, é brincadeira. Isso foi verdade, tá? É por isso que ensinar é uma arte, né, Yolanda e Cleonice? Porque você tem que ensinar o outro a raciocinar, a pensar, e não é qualquer um que tem essa capacidade, não. Feliz os professores aí ter uma missão dessa. Tá vendo, Cleonice? Felizes e às vezes infelizes, porque querem fazer colocações e a gente é tolhido, né? Não pode fazer, a gente é barrado, sabe? Infelizmente. Mas é interessante, né? Com tudo que a gente sabe hoje, com tudo que se vê, todo mundo que tem acesso aos ensinos que estão contidos lá no Velho e no Novo Testamento, todo mundo sabe da existência da sobrevivência, que isso foi mais do que propalado por Jesus, né? E também exemplificado, né? Da sobrevivência da alma, né? Na comunicabilidade com os espíritos. Um grande exemplo foi a transformação no Monte Tabor e outros tantos, que a Bíblia está repleta de fatos, de fenômenos mediúnicos, mas nem com isso as pessoas se tocam, elas querem levar aquele fiel de viseira, né? Olha só para frente, né? Mas é isso mesmo, há tempo para tudo, né? Uma hora a gente vai enxergar um pouquinho melhor. E com isso a gente vai criticar os que estão realmente nessa condição, né? Não que a gente esteja já, como é que se diz, já vacinado, né? Não. Isso que eu acabei de falar ainda há pouco é um fato até jocoso, mas é uma realidade. Pois é. Vamos lá, Chaco, dar uma examinada agora no Justiça Divina. Ou alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Sônia está calada? É só você tirar aí do compartilhamento aí. Estou só ouvindo, Deus. estou ouvindo, está muito Primeira interessante. pergunta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí é referente ao item 12. É o item 12, isso. Divina presença, né? A Paula que vai ler? A Paulinha está com a voz bonita, né? Vamos aproveitar, né? Me faz rir, não, poxa vida.
Vamos lá. Divina Presença, reunião pública de 3 de julho de 1961, primeira parte, capítulo 6, item 12. Se refere ao item que nós já lemos agora, né? Tá. Quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semimorto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia, mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher e lhe foste, pelas maternas mãos, lavado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empapava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fulgia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te a vida nos dons do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te, confiante, o remédio eficaz. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste, em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te à paciência e à alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém, como quem sabe que, estando nele, como o fruto da árvore, e se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estivesse distante da presença de Deus. Muito bonito isso. Muito bonito. Consolador, né? Muito profundo, né? Eu me vi aqui um monte. Graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. É muito bom quando você sente que você... Aquela velha poesia lá do... Fui eu que te carreguei no colo... dos passos, as pegadas na areia, mas pegadas na areia. É isso aqui. É isso aqui. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fugia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível da escola. Eu não sei o que é isso, não. Olha a figura do professor aí, do instrutor, né? É que não murcha, nos dias da primeira mocidade, né? O que está permeando isso tudo é o amor e o carinho, a atenção, né? Tem sempre alguém olhando por você, cuidando de você, sempre o amor, sabendo sua necessidade. Hã? Sempre o amor trabalhando. Sabendo a sua necessidade, entendendo o seu momento. Em todas as fases da vida, né? É o acolhimento. E em todas as fases da vida, né? Todas as fases da vida. Na infância, na mocidade. Como é bom quando a gente... Quando muitos duvidavam da tua capacidade de erguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te, confiante, o remédio eficaz. E com tudo isso que a gente sabe, né, nós ainda muitas vezes
Esse trecho aqui é bonito também, ó. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste em meio das próprias lágrimas inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te a paciência e a alegria. Pois Nossa, era isso que eu é muito bacana. Era isso que eu ia falar, né? Porque muitas vezes nós não temos nem a esperança, né, de um futuro, né? Achamos que nós já estamos derrotados. A Ana Paula falou que não sabe o que é imarcessível. Não, sei não. O que não perde o vício, o que não perde o vício, o frescor. Impossível de corromper, incorruptível, inalterável. Isso mesmo, Muito que bonito. não tem fim, que nunca se acaba. Aqui é bom que todo mundo participa, né? Que bom. E ainda é do latim imarcessibilis. O que não murcha, repleto de vigor. Agora, para isso tudo, já que a gente é tão cuidado assim, a gente tem que ter muita gratidão, saber ser grato, né? Agora, veja bem aqui, né? Volta aqui um pouquinho, Chacu. Olha aí. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. De todas as formas, nós estamos sendo sempre assistidos. Sempre amparados, né, Gil? Em qualquer circunstância da nossa vida. E nem com isso, a gente sabendo de tudo isso, muitas vezes nós realmente ainda vacilamos, né? Só vacilamos. A nossa fé começa a tremer, né? Nós estamos num processo de construção da fé verdadeira mesmo, né? Nossa fé ainda é vacilante. Eu achei bonito isso aqui também, ó, que ele fala desse alguém aqui, como quem sabe que estamos nele como fruto na árvore. A gente é fruto dele. Então a gente tem que reconhecer a árvore de onde a gente nasceu, né? Olha que a justiça te golpeia e purifica. Qual é o título dessa lição, Chaco? Divina presença. Divina presença. A presença de Deus, né? Divina mesmo. Divina presença. Bota divina nisso. Muito importante. Mas essa primeira parte é a mais bonita de todas, né? Porque vem trazendo desde que se nasce, né? E aí, quando a gente chega naquela parte do professor, por exemplo, se a gente parar para pensar, todos nós somos professores e uns dos outros, e em qualquer momento, em qualquer circunstância. E muitas vezes nós deixamos de ser. Verdade. Leonice. Vamos ver o outro, Chaco? Do 13? Vamos sim. Eu vou interromper aqui. Uhum. Vou passar, eu acho que é o 64, né? É. Você tem ele aí? Porque eu tenho ele aqui também. Tem, se você quiser colocar, mas eu estou não chegando dele. Hã? Não, tudo bem, coloca. Esse é Jornada Acima. Esse é referente ao item 13. Se refere ao item 13. Pode ler? Pode.
64, Jornada Acima. Reunião Pública de 13 de outubro de 1961, primeira parte, capítulo 6, item 13. Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Os que despertaram da confiança... Desertaram. O que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Demagogos do desânimo dirão apressados que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim, que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para o consumo de analfabetos, que as tenazes da guerra se constringirão a cabeça, sufocando-te a voz no silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça da tranquilidade e prazer que te anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que Contudo, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas do dever, acolhidos à negação e infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Ora por eles, nossos irmãos que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida, e segue adiante. Na escuridão mais espessa, acende a chama da prece, e onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra de esperança que desenregere os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo é uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra, bastam muitas vezes para renovar multidões inteiras. Sobretudo nos mais aflitivos transes da aprovação, não percas a paciência. Não consegue... Da aprovação. Sobretudo nos mais aflitivos transes da provação, então. Não percas a paciência. É da provação. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir. Cara. Isso aqui parece que fala assim, tenha fé, conhece tua fé e segue adiante, né? É jornada acima, hein? Subir a montanha não é fácil, né? Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Ergue a flama da fé na imortalidade. O que é flama? Pois é, o que é flama? Chama da fé? Flama. Mesma coisa que chama. É chama. Mesma coisa que chama. É chama? É. Flama, chama. Ergue a chama da fé na imortalidade e caminha. É a bandeira, não flama? Flâmula.
Râmula é bandeira. Râmula é outra coisa. É porque eu acho que a figura que ele está colocando é quando você está num lugar escuro. Antigamente, eles pegavam a tocha, colocavam a fogo ali e ela ia iluminando. Sim. Aí você ia seguindo adiante, com mais... igual a lanterna. Sim. Aqui está dizendo flama, labareda, entusiasmo. A tocha é o archote, né? Archote. Abrasamento. Farol. Chama, labareda, vivacidade, ardor, violência Calor, de sentimento. Abrasamento. Aí que eu acho que esse negócio está pedindo para a gente debater, basicamente é essa frase. A flama da fé na imortalidade caminha. O que é ter flama da fé? É ter a fé ardente. E o que é ter fé? Seria uma chama mesmo, o significado aí seria chama, seria vivacidade, tá? Seria essas duas palavras aí. Ele pede para erguer a flama da fé, ou seja, para a gente ter uma fé forte, né? Firme. E uma fé na imortalidade, ou seja, se hoje está ruim, vamos trabalhar para amanhã melhorar, porque nós não morremos. E o que é uma fé? O que é fé? O sentido etimológico da palavra. Confiança, confiança, se entregar a Deus. É acreditar, né? É acreditar. Todos os ensinamentos de Deus. É você ter uma adesão absoluta, né? Isso. Eu acho que o povo, que o ser humano confiasse em tudo isso que Deus clama para a gente, coloca para a gente no dia a dia, né? A bondade infinita, nós entregássemos na mão dele, orássemos, nos vigiássemos, nós seríamos mais as dores não nos abateria tanto, não teria tantas mentes doentes, tantos problemas de depressão, né? Porque as pessoas não têm fé. Né? Aqui na Wikipédia, ele está falando assim: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de... Aí já é exemplo. Prova ou critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Aqui está dizendo assim, ó, convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença. De fato, como ia ter fé no progresso e na ciência, ter fé nos técnicos e nos especialistas que teoricamente orientariam e dirigiam o país. Aí já é o exemplo, né? Mas é convicção, veracidade. É não ter dúvidas, né? Isso mesmo. Aí a doutrina espírita nos convida a ter essa fé raciocinada. Porque, em nome da fé, simplesmente, muitos desses fatos que esse texto traz, alguns usaram desse sentido de fé para tirar proveito próprio, né? Reflete levemente e perceberás, textozinho assim. Sobe só um pouquinho, por gentileza, gente. Chaco. Aí, contudo, reflete e levante e perceberás contudo, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas do dever, acolhida na oração, enfatizaram do medo, simplesmente desfrutam da paz. Não era nesse, não. Entrevados e a alegria dos loucos. Então, aquela coisa fanática, frenética, sem sentido nenhum, é alimento para quem é ferramenta, para quem tem a intenção de usurpar, de explorar da credulidade. Então, quando a gente tem esse sentido da fé raciocinada e dessa perseverança, dessa crença nesse Deus, saber que a gente não está sozinho,
saber que a gente está protegido o tempo todo, que a gente faz parte de uma coisa muito maior. Aí, eu acho que fortalece bem essa confiança, como quem foi que citou a palavra confiança? Foi a... Desculpa, tá? Eu tô... Yolanda. Foi Yolanda, essa confiança. Mas é a confiança com uma base, né, estruturada de que existe onde nós estamos pisando, em que nós estamos envolvidos, né, nesse amor. E como a Paulinha disse assim, poxa, sabendo disso tudo, a gente ainda vacila, mas a gente tem ferramentas para entender que essa fé ela é aquela fé pura e com a consciência daquilo que a gente está praticando, para que a gente não seja utilizado, né, em nome dessa fé. Gente, essa primeira frase aqui, Gil, ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. O Chacu já destacou aí que é você não está bem hoje, vamos trabalhar para que esteja amanhã, né? Vamos romper, vamos confiar, nos entregar, né, ao amparo de Deus em qualquer situação, em qualquer tempo, nos melhorando para o amanhã. Assim será a nossa escala. Então, quando ele fala flama aqui, eu entendo essa flama como realmente chama, uma tocha, que ele está pedindo para a gente erguer. Porque quando você ergue a luz, você tende a clarear mais o caminho. Isso mesmo. Então, nós temos que principalmente numa escuridão. Qualquer principalmente numa escuridão. Então, diferença. quando você ergue essa fé raciocinada, que te leva a confiar e se entregar ao momento em que você está convicto de que aquilo vai passar e que você tem os recursos necessários, mesmo que seja pouco a pouco, essa fé, essa chama acima vai clarear mais o seu caminho. E aí você tende a caminhar e enxergar o passo que você vai dar. Porque quando você levanta uma luz, essa claridade muitas vezes não é grande. Ela roda um pouquinho mais à nossa frente, mas é o suficiente para saber ver o chão que nós estamos pisando no passo seguinte, ao dar o passo seguinte. Isso eu acho muito, 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 muito... O interessante, Yolanda, é que quando você começa a ter fé, parece que você começa a já ser, por menor que ela seja, como você está falando aí, que não ilumine tudo, mas ela te dá uma força que você não imaginava que fosse existir, ou que você fosse sentir. É alguma coisa que te transforma de uma forma definitiva. Aproveitando esse comentário, quando você ergue, você está atingindo planos superiores também. Superior. Aí, se você estiver conectado com esse plano superior, acontece isso que a Paula está falando. Você começa a perceber e vai caminhando com mais tranquilidade, vai recebendo a troca incessante com os planos mais altos. Né? Exatamente. Porque aí você sintoniza, né? Você faz a sintonia com o mais alto. Planos mais altos, né? Exatamente. Você já ergueu a fé, né? Você já levantou a sua chama para outros patamares, né? Isso, levantou a sua sintonia, sintonizou com planos mais altos, né? com sintonias mais sutis. Chegou aqui. E essa fé está com sentido de confiança mesmo, porque logo a seguir ele diz, os que desertaram da confiança. Então aqui, fé... Falhano chegou aqui. Deus. Quem chegou? Falhano chegou aqui. Cadê? Não, mas é o dicionário dele aqui. Lembrando, ele deve ter entrado em sintonia também, entrou na rede. Vou ajudar esse povo, vou esclarecer esse povo. Aí ele fala aqui sobre a fé, que eu acho interessante. Ó. Ele fala assim, quer ver? Etimologicamente, significa crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constitui um culto.
fé católica, fé muçulmana, considerada a primeira virtude teologal, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Crença, confiança. Fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. O Espiritismo preconiza a fé raciocinada. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, aliás, no capítulo 19. Embora a fé não encontre definição precisa nos dicionários, ela é força que surge na própria alma, como uma certeza instintiva da providência e sabedoria de Deus. Utilizando-se dela de modo consciente, o homem pode suprimir longas curvas em seu caminho evolutivo. Olha aí. Muito bom. Isso é no dicionário, né? É, o dicionário de Palhano, dicionário de filosofia espírita dele. De vez em quando a gente tira aí alguns comentários desse dicionário. Muito bom, Jacu. Tem em PDF? Não, não tem. Não. Os livros de Palhano não tem nenhum em PDF. Os livros deles são maravilhosos. São simples, como ele era, muito simples, porém de ensinamentos bastante valiosos. Tem sobre a mediunidade, tem sobre magnetismo, sobre a prece, sobre o transe, sobre a religião. Amanhã eu vou trazer alguma coisa sobre o que ele fala sobre religião. Amanhã eu vou trazer. E é muito interessante também. A gente vai, como é que é? Intercalando. Esta, vamos. A Esta está aqui preparada, afinou a garganta. Ela está parecendo um roxinol. Gente, mas essa situação da fé, ela é muito complicada, né? Porque a maioria das pessoas não tem fé naquilo que elas naquilo que não é palpável, né? É verdade, Cleonice. E aí, como é que se vai ter fé? Olha só como é complicado. Eu vou fazer a cabeça de vocês dar uma volta aí. É só quando você vê a fé que você consegue ter fé. É verdade. Mas a doutrina espírita tem nos ensinado, né? Pois é, você se depara com aquilo que você não acredita. Aí isso é ver a fé, certo? Aí você começa a ter fé. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. O título da música, da canção, que é Deus. Da tia Vilma. Está bem ajustado ao nosso assunto aqui, né? Nosso momento. Todo mundo fechando o microfone, por favor. Bom, eu vou ter que sair, pessoal. Vai. Reunião para vocês. Até a próxima. Oi, meu filho. Até amanhã, Chico. Vai em paz. Tchau, meu Chico, Deus te Amanhã, abençoe. Chico, vai com Até Deus. amanhã, Beijo no coração. Até a próxima. Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Não, me dá 5 minutinhos que eu te ligo. Estou encerrando a reunião. Tá, peço. Beijo. Tá. Que é Peraí, Deus. só um minutinho. Larissa! Tem dia que só estou eu e Esda. Depois chega aquele monte de gente que é bom e enche a casa. Eu gosto. Casa cheia. É assim mesmo.
Não é? Acarajé é bom. Eu também gosto. Nossa, como eu gosto. O pai quer falar com ela, mas ela está estudando, está com fone de ouvido, estudando, não está. Deus é o Criador, causa primária de tudo, nosso Pai de eterno amor, nosso Pai de eterno amor. Deus é eterno, não tem princípio e nem terá fim. Não foi criado, sempre existiu, só Deus é assim. É imutável, nunca mudou, jamais mudará. Deus foi assim, Deus é assim, e assim será. Que Deus, Deus é o Criador, causa primária de tudo, nosso Pai de eterno amor, nosso Pai de eterno amor. Imaterial, só Espírito Ele é, e através de suas obras mostra o que é. Deus é único, sua harmonia se faz sentir. Só sendo único, sua harmonia se faz sentir. Deus é o Criador, causa primária de tudo, nosso Pai de eterno amor, nosso Pai de eterno amor, justo e bom, soberanamente só mesmo Deus é. Não foi criado, onipotente, justo e bom, soberanamente só mesmo Deus é. Onipotente, fez o universo e mais até. Onisciente, de tudo sempre saberá. Onipresente, está aqui em todo lugar. Deus é o Criador, causa no amor, nosso Pai de eterno amor. Muito bom. Essa letra que Egeu tem aqui, ela está errada, está faltando um pedaço. Ainda bem que você colocou aí, Chacu. Está dando para ver aí? Você tirou. Deu. Você tirou do meu pensamento, que eu falei, amanhã eu vou colocar aqui. Aí você colocou hoje. Agora só tem uma coisinha aqui que tem que ser reparada, tá? Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho só. Dá para aumentar? Não, dá para voltar. Ele fala que Deus é espírito. Deus não é espírito, não, tá? São 3 elementos. Deus, espírito e matéria. É, porque aqui está dizendo, imaterial, só espírito ele é. Pois é. Não é espírito, né? Não é espírito. Muito bom. Fazer a nossa prece, né? Quem gostaria de fazer a prece? Meu Deus, eu estou olhando para... Eu faço. Yolanda vai fazer? Então faz, Yolanda. A Cleonice hoje está com a garganta ruim. Yolanda? Oi. Tem como você pensar no Gabriel? Ele está precisando de um abraço de todo mundo, tá? Quem puder visualizar ele.
Gabriel da nossa turma, tá? Ok. Vamos lá. Como é que ele está, Marcinho? Quem? Gabriel. Fisicamente ele está bem. Ele tirou uma espinha de peixe. Gabriel da Paulinha? Ele ingeriu uma espinha ontem. Conseguiu Mas ele, em vez de comer o peixe, foi engolir a espinha. Eu já fiz isso, tá? Ele fez cirurgia, Ela veio. Ele fez endoscopia, estava inflamando lá, mas os médicos tiveram que tirar, não desceu não, então teve que fazer esse procedimento. Mas ele está bem, entendeu? O corpo dele está bem. Ele está precisando da nossa vibração. É esse Gabriel da nossa turma aqui? Sim, Gabriel. Quem é que fala com ele aí? Quem tem contato com ele? Égida, todo mundo tem. Não, quem falar com ele, fala que a gente está mandando um abração para ele. Tá? Pode deixar. Acabando aqui, eu vou ligar. Ai, que bom, que bom. Gabriel é um irmão muito querido também. Colocar aí na nossa prece de hoje, né? Para dar uma força para ele emocional. Ele está Eu vou hospitalizado? conversar com a Paula. Eu vou conversar com a Paula. Ele está em casa. Acho que não. Está em casa. Ele está em casa, né? Tá. Posso começar? Pode, sim. Amigos benfeitores que regem esta tarefa que a Casa Espírita Cristã nos oferece e que recebemos Mestre Jesus, participamos dela, agradecendo a misericórdia divina. Agradecendo, Mestre Jesus, essa conexão que fazemos com o pensamento e com o coração, Mestre Jesus. Nos ligando ao grande coração da SEC. Nos sintonizando com os amigos benfeitores. Obrigada por esses momentos de refazimento, de relaxamento do nosso físico, do descanso das atribulações e outras interferências, Mestre Jesus. Rogamos nesse momento pelo nosso amigo Gabriel, que a espiritualidade possa usar de nossos recursos despendidos, Mestre Jesus, daquilo que já possamos doar com todo carinho, com todo amor ao nosso amigo. Que ele possa sentir-se abraçado por todos nós. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos os doentes, por todas as famílias que estão passando por situações difíceis relacionadas à pandemia, e mais ainda o desabrigo da chuva, Mestre Jesus. Ampare a todos os corações, que todos possam registrar esse amor de Deus que está permanentemente conosco, consolando, levando ânimo, coragem e esperança. Assim como que pedimos também que todos aqueles que participarem da nossa reunião de prece hoje possam já estarmos conectados uns com os outros, Mestre Jesus, e assim impulsionar o que já podemos doar, Mestre Jesus. Obrigada. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Yolanda, eu quero falar com você. Assim seja. Assim seja. Um beijo no coração. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Gratidão, meus amigos. Se Deus quiser. Boa noite. Gratidão a vocês. Fiquem com Deus. Yolanda, não sai não, que eu quero falar com você. Tá.
Beijos. Boa noite a todos, gente. Fica com Deus. Boa noite, até amanhã. irmão. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Boa noite, Marina, um beijo no Chacu, coração. Regina.